Os Diamantes Fatídicos, capítulo 5. As trevas se adensam sobre os destinos. Interpócula. Os acontecimentos tinham lugar dentro de um aparente equilíbrio, que não permitia acreditar-se nem sequer supor-se que subterraneamente corria um volumoso rio de lama, pois que Manolo, para poder manter o status que se atribuía, começou a desviar valores da empresa, prejudicando a sociedade, sem que a família o percebesse, o que ocorreria, sem dúvida, na primeira oportunidade. Concomitantemente, passou a aumentar os empréstimos com o português, que, ave de rapina impiedosa, mais se locupletava com os juros exorbitantes. Para qualquer avarento agiota, quanto mais se complica a vida do cliente, melhor lhe parece a colheita de frutos da hedionda negociação. Como a soma da dívida fosse já expressiva, somando um total de algumas dezenas de milhares de randes, o credor ambicioso e sem escrúpulos propôs ao moço irrefletido que lhe resgatasse uma boa parte, evitando o acúmulo de juros, que certamente o levaria à situação penosa. A verdade, porém, é que o português tomara conhecimento de que a empresa dos Rodrigues atravessava uma situação algo perigosa, como, aliás, todos os empreendimentos industriais e comerciais naqueles dias difíceis de insegurança. Em razão do temperamento presunçoso do jovem inconsequente, ante a proposta do explorador, que denotava ausência de confiança e altercação, fez-se inevitável. O agiota, sentindo-se desrespeitado, ferido nos seus brios, pois que se lhe atribuía valores em realidade não possuía, desabafou irado. Afinal, somente podem oferecer festas suntuosas àqueles que têm condições para fazê-lo. Não será com meu dinheiro que lhe é emprestado que você poderá manter uma situação invejável, mas totalmente falsa. Havia arrogância e destempero no cobrador, que afinal ainda não fora prejudicado pelo cliente, desvelando talvez, sem o querer, a inveja dos gozos que ele se permitia. Igualmente, não existia uma simpatia de um para com o outro lado. Pelo contrário, existindo uma inexplicável animosidade bem disfarçada. Manolo, encolerizando-se, revidou sem meias palavras. Lastimável é a sua profissão, que repete a façanha de Judas, tornada execrável através dos milênios. Eu faço da minha vida o que melhor me aprouver, e não lhe permito a ingerência do meu comportamento. Afinal, o dinheiro que lhe tomo e que você cobra até a última gota de sangue do meu trabalho, deixa de pertencer-lhe a partir do momento em que o retribuo com os escorchantes juros que me impõe. Não se esqueça, porém, que eu o adverti. Estarei à espera do seu fracasso, mas não serei vítima da falência fraudulenta que você está arquitetando. O meu me será devolvido de qualquer forma, e não brinque comigo, blasonou o cínico e odiento cobrador. Nunca me ouvido aos meus deveres, especialmente em relação à escória da sociedade muito bem representada por você, retrucou o espanhol com o mesmo atrevimento. Equivaliam-se no comportamento moral, por isso mantinha negócios em face dos interesses inferiores que facultaram idênticas vibrações espirituais. Não há dúvida, redarguiu o colérico cobrador, que a ralé somente existe na sociedade porque é a sua mantenedora qual ocorre em nosso caso. Sem você, eu não teria como sobreviver. No entanto, sem mim, você estaria resfolegando na lama de onde se originou. Tenha em mente que a sua dívida soma, na atualidade, o valor do colar e demais adereços de diamantes que certamente pertencem-me por direito, mas que poderiam liquidar todo o seu débito com facilidade, caso você tivesse a dignidade de reconhecer a sua condição de pelintra. A ofensa fora demasiado forte.
Acometido por um riso nervoso, irônico e algo alucinado, Manolo explodiu. Então é isso? A sua ambição desmedida anela pelo colar e pelos brincos de diamantes, pois que tenha por definitivo que jamais lhe pertencerão. Mesmo que eu venha a ser vítima da maior surpresa da miséria, preferirei atirá-los ao fundo do mar a entregá-los a um miserável como você. Tremendo como varas verdes, o moço levantou-se de trás do bureau, empurrou com violência a cadeira e avançou com expressão agressiva, transtornado, como se fosse esbofetear o atrevido que teve o reflexo de afastar-se e gritar. Eu voltarei, talvez antes do tempo, para desmascará-lo, velhaco. E saiu rispidamente, como se estivesse transtornado. Manolo, porém, a plenos pulmões esbravejou. Estarei esperando-o, bem como as providências que irá tomar, covarde. O incidente, totalmente inexplicável, surpreendeu o cliente de maneira chocante. Sabia que o usuário era inclemente, no entanto, reconhecia que se vinha desobrigando mensalmente do compromisso de resgatar as promissórias que assinara como garantia dos valores recebidos. E sem entender o que houvera acontecido, concluiu que se tratava da ambição pela posse dos diamantes, que, sem dúvida, valiam uma fortuna. Ele próprio os houvera adquirido, pensando nos dias difíceis que por acaso viessem a surgir no futuro, sendo muito fácil levá-los ao exterior, onde encontraria bom preço para as pedras preciosas. Depois dessa conclusão, Manolo deixou-se acometer por uma ira que o fez estertorar. Incapaz de resistir aos embates naturais de quaisquer lutas, abriu um armário no escritório e sorveu boa dose de uísque, pensando em recuperar a calma, o que mais o desnorteou, passando a perturbá-lo por todo o dia. Chegando a casa para o jantar, era visível no seu rosto e no comportamento a contrariedade que o assaltava. Não havendo comentado com a esposa a respeito dos compromissos que vinha assumindo, Eneida não tinha a menor ideia das ocorrências infelizes a que ele se entregava. Não obstante, percebendo-lhe o transtorno emocional, procurou animá-lo, trazendo-lhe ao regaço a filhinha que sempre o acalmava quando qualquer tipo de tormento o afligia. A resolução foi muito feliz, porque alguns minutos após já se encontrava refeito, havendo aceitado a sugestão de banhar-se e relaxar antes da refeição. Superada por enquanto a ocorrência perturbadora, caíra no esquecimento, não fosse um trágico acontecimento que teria lugar poucos dias depois. Em razão de sua função de empresário e guardador de bens, Manolo conseguira das autoridades policiais permissão para porte de arma, com o objetivo de defender-se em alguma situação perigosa. O país passava, então, por momentos graves de natureza perigosa, assaltos, agressões, crimes. Assim, mantinha na gaveta um revólver carregado para alguma emergência, o que era do conhecimento da esposa. Embora a resistência da construção e os aparatos de segurança, bem como o guarda permanente, a medida era cautelatória, conforme agiam praticamente todas as pessoas mais abonadas economicamente. Certa noite, avançadas horas, o jovem ouviu barulhos suspeitos no quarto. Sem acender a luz, pôde perceber dois vultos que se esgueiravam, saindo das cortinas na direção do guarda-roupa, dentro do qual se encontrava o cofre onde estavam as joias, moedas e documentos sigilosos da família. A claridade suave que entrava pelos vidros da ampla janela, através da cortina leve, permitia distinguir as sombras que deslizaram e abriam um imenso armário embutido na parede. Usando uma lanterna, um deles conseguiu destrancar a porta do imenso imóvel, que cedeu com certa facilidade,
e começou a remexer as roupas, deixando visível a caixa metálica. À semelhança de um felino ardiloso, o jovem que seguia a ação do bandido abriu com muito cuidado a gaveta onde se encontrava a arma e, ato contínuo, disparou 2 tiros, um dos quais acertou em cheio o miliante, que tombou numa poça de sangue, enquanto o outro evadiu-se, correndo e gritando. Estabeleceu-se o pânico. Eneida despertou assustada. A pequena Esperança pôs-se a chorar. O vigia noturno correu na direção da alcova. As luzes foram acesas e a tragédia estava consumada. Estertorando com a mão no peito, de onde jorrava o sangue em abundância, o bandido chorava com dor insuportável. Manolo aproximou-se enquanto o vigia chamava a polícia e começou a submetê-lo à confissão, esbofeteando-o sem clemência. Impossibilitado de raciocinar, o infeliz somente pedia socorro ao seu dialeto, com medo da morte que se lhe avizinhava. Mais de uma vez desmaiou para logo retornar ao desespero. Quando chegou uma viatura policial e os militares se adentraram pela residência luxuosa, alcançando a recâmara, agora ensanguentada. Uma ambulância, que também fora solicitada, chegou com médicos e assistentes que colocaram o moribundo na maca para transportá-lo à emergência do hospital. Totalmente transtornado, Manolo interrogava a respeito do que lhe estava acontecendo e, quando o ferido foi erguido à luz das lâmpadas fortes, perguntou, talvez pela última vez: "O que vocês desejavam, desgraçados? Quem era o seu companheiro?" Quase num delírio, o desditoso balbuciou: "Os diamantes." Como um relâmpago fulminante, passou pela mente do dono da residência que aquela havia sido uma trama forjada pelo infame português, que certamente encontrara os pretos infelizes no vão desejo de assenhorar-se das pedras preciosas e vingar-se da discussão que haviam mantido. Com esse pensamento perturbador, procurou acalmar-se, deixando que a imaginação excitada se encarregasse de delinear um plano de vingança bem programado. A caminho do hospital, o desconhecido faleceu, permanecendo em segredo o nome do comparsa, bem como outros detalhes. No dia seguinte, Manolo foi convocado à delegacia de polícia a fim de explicar a ocorrência, justificando o acontecido, que não foi considerado como crime em razão da presença do bandido na intimidade da alcova, surpreendido no ato do furto audacioso. Terminada a audiência preliminar, foi marcada uma nova para a posterior ocasião, quando o processo ficaria encerrado por definitivo. O trauma decorrente do infausto acontecimento afetou a família, que não poderia imaginar algo de tal monta na intimidade doméstica. Com permissão do esposo, Eneida e Esperancita foram passar alguns dias com os familiares, enquanto ele procedia à limpeza e substituição do imenso carpete azul que cobria o piso do quarto. Embora houvesse mandado repintar as paredes e alterar a posição de alguns móveis, ficaria por largo tempo a impressão desagradável da tragédia. Manolo, porém, com a ideia fixa acerca da origem do furto, deu largas à imaginação, buscando uma forma ideal para o desforço. Ora bem, o português era uma criatura desvairada, procedente de Moçambique, onde acometera diversos deslizes morais e financeiros em Lourenço Marques, de onde praticamente fora expulso, logo após a libertação da colônia. Transferira-se para a África do Sul com uma leva de imigrantes para tentar a vida. Residindo a princípio em Joanesburgo, depois em Pretória, não encontrou campo próprio para instalar-se, havendo-se mudado para a cidade em que ora residia, e onde, graças à proteção inicial de uns generosos compatriotas, conseguiu amealhar algumas moedas, encontrando meios legais para transferir dinheiro para Portugal continental,
através de uma agência que foi montando a pouco e pouco e que passou a servir do ponto de referência para ocultar a profissão hedionda de agiota. A sua ascensão no mundo dos negócios foi muito controversa. Dizia-se mesmo que trabalhava também no tráfico de imigrantes moçambicanos, que vendia a exploradores de minas de ouro, de carvão, de diamantes. Exigia das suas vítimas altos estipêndios para conseguir-lhes empregos, se aquilo podia ser chamado trabalho livre, antes se constituindo uma escravidão que exauria suas vítimas em pouco tempo, enquanto também ganhava uma boa porcentagem dos seus novos patrões. Atirados a verdadeiros campos ditos de refugiados, ali viviam discriminados pelos brancos, pelos autóctones, em barracões separados, sofrendo perseguição geral. Por outro lado, comentava-se que, a fim de cobrar os seus juros extorsivos, não trepidava em mandar eliminar aqueles que não resgatassem as dívidas, utilizando-se de alguns desses miseráveis moçambicanos que explorava sem piedade e viam-lhe o soldo da perversidade sob a recompensa de migalhas. Havendo atingido um estado de independência econômica, embora procurado por seus compatriotas que desejavam transferir ilegalmente valores para o seu país de origem, bem como moedas de ouro e outros haveres, sempre temendo a revolução de que muito se falava, não era respeitado, como nunca o são os exploradores, os verdugos da sociedade. Aceitos e temidos, eles nunca são amados ou tidos em consideração. A chaga moral de que se fazem portadores assinala-os de forma irreversível, tornando-os execráveis. A sua é sempre uma fortuna miserável, porque reunida através de suores e das lágrimas de muitos que foram esfacelados pelas circunstâncias de que eles se beneficiaram. A criatura não foge das suas aspirações mentais e ambições de qualquer qualidade. Conforme a estrutura do pensamento, do sentimento, assinalam-se no comportamento as características do ser oculto que é. O português houvera-se casado, ainda quando se encontrava em Moçambique, e enviuvara poucos anos depois, embora se dissesse na época que fora uma viuvez forjada, isto é, que ele fora responsável pela morte da esposa, em razão de um relacionamento extraconjugal que vinha mantendo com aquela que hoje compartia a sua tortuosa existência. Não tivera filhos, o que o tornara ainda mais cruel. Não conhecendo a doçura da paternidade, não podia compreender o significado da progenitura, através da qual o sentimento de amor se engrandece, atingindo patamares elevados de felicidade. Houvera granjeado muitos inimigos que lhe desejavam a morte, solução feliz para muitas dívidas difíceis de serem resgatadas. Mais de uma vez fora jurado por diversos clientes que a sua impiedade não ficaria assim, isto é, distante da lei e da justiça, através de denúncias às autoridades que, digamos honestamente, sabiam sim do seu comportamento, mas que ele também dispunha de recursos monetários para silenciar. Em suma, a morte do vampiro explorador de vidas seria uma bênção para essas vidas em pendência. O português, é claro, acautelava-se, senhor do seu ofício que reconhecia ser perigoso, e por isso mesmo fazia-se acompanhar por discretos amigos que em realidade eram seus truculentos guarda-costas. O português era o epíteto que lhe deram os amigos, mas o seu nome legítimo era Antônio Manuel de Alcântara e Silva, nascido em uma pequena aldeia próximo de Bragança, num concelho da província de Trás-os-Montes e Alto Douro.